Então, 9.10, colisão elástica em uma dimensão. Bom, como eu já disse, né, na vida real, dado as perdas e a dissipação de energia, as colisões propriamente elásticas, elas são inexistentes, tá certo? No entanto, a gente sempre pode, em alguma situação, poder supor que as colisões são aproximadamente elásticas, tá certo? Em algumas situações, obviamente. Se você tiver muita perda de energia, aí isso não é uma boa aproximação. No caso de energia, de colisões perfeitamente elásticas ou aproximadamente elásticas, o que você tem extra aqui é que a energia cinética total do sistema ela é conservada, certo? Então, falando em colisão elástica, o que você tem que se atentar é que a energia cinética total inicial é igual à energia cinética total final. Então, extra a conservação do momento, você tem agora a conservação da energia cinética. Se atente que a energia é um escalar, né, e o momento é uma grandeza vetorial. E colisões elásticas, conservação da energia cinética. Note que isso aqui é a soma das energias cinéticas de todas as partículas, tá certo? Então, se eu tiver 5 partículas lá, você vai pegar 1/2 de mv ao quadrado da primeira, mais 1/2 de mv ao quadrado da segunda, e assim por diante. Essa soma é que se conserva. Então, é importante a gente frisar que a energia cinética das partes em si, ela não é constante, tá certo? Cada uma pode ceder energia cinética para outra, mas o todo mantém essa energia cinética constante. Então, para enfatizar isso, vamos inserir a nota 9.4. Então, só para enfatizar, nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão pode variar, mas a energia cinética total do sistema é que não varia. Um típico exemplo de colisões aproximadamente elásticas são o choque entre bolas de bilhar, tá certo? Então, por exemplo, a gente pode imaginar um choque frontal entre essas bolas de bilhar. Nesse caso, a energia cinética da bola branca, ela pode ser transferida quase que totalmente para outra bola, tá certo? E isso faz com que a energia, né, se fosse totalmente transferida, né, e é quase totalmente transferida, faz com que você tenha aí um choque aproximadamente elástico. Note que o próprio som, o ruído, né, já é uma perda de energia. Então você já sabe ali que a energia cinética de fato não se conservou totalmente, visto que existe ali um som. Para você ter som, necessariamente uma parte da energia ali tem que ter sido dissipada para o ar, né, para fazer as moléculas se movimentarem, etc. E tudo mais, tendo então aí alguma perda de energia. Mas sim uma boa aproximação aí de uma colisão aproximadamente elástica. Bom, para a gente estudar um pouco esses casos, a gente vai analisar duas situações. Então a gente vai analisar um caso onde a gente tem o alvo estacionário e o alvo em movimento. Então são dois casos importantes aí para a gente explorar. Então vamos começar com o alvo estacionário. Então vamos ver o alvo estacionário. Então vamos ver aí um choque como se fosse uma colisão frontal de uma bola de sinuca, tá certo? Bom, aqui a gente tem um projétil de massa M1 e velocidade inicial V1i, que se move então em direção a um alvo de massa M2, né, que está inicialmente em repouso, V2i igual a 0.
A gente está considerando o sistema fechado e isolado, tá certo? De forma, então, que o momento linear se conserva. Então, pela conservação do momento linear, a gente tem, então, que M1 V1I é igual a M1 V1F mais M2 V2F, certo? Bom, agora a gente tem também, visto que a gente está considerando colisões aproximadamente elásticas, no caso que a gente vai considerar perfeitamente elástica, né? Então, nesse caso, a gente tem também a conservação da energia cinética total do sistema, tá certo? Ou seja, pela conservação da energia cinética, a gente tem também que 1/2 de M1 V1I ao quadrado. Aqui eu não estou pondo os vetores porque eu estou só considerando o deslocamento em x, né? Então, é basicamente o módulo das velocidades. Então vai dar 1/2 de M1 V1I ao quadrado, que é igual a 1/2 de M1 V1F ao quadrado, mais 1/2 de M2 V2F ao quadrado. Então, no caso de colisões elásticas, o que nós temos aí é um novo conjunto de equação, tá certo? Esse tipo de equação aqui, esse tipo de relação, não é uma relação que você tem nos choques inelásticos, tá certo? E essa equação extra aqui, ela certamente pode ser usada para ajudar aí no entendimento da dinâmica. Por exemplo, se você tiver aqui as massas e as velocidades iniciais da partícula 1, a gente é capaz de calcular as velocidades finais da partícula 1 e 2, certo? Por quê? Porque agora você tem um conjunto de duas equações e duas incógnitas. Ou seja, dado esse conjunto de equações, você consegue calcular a velocidade 1 final e a velocidade 2 final. No caso de colisões que são dissipativas, né, onde não existe a conservação da energia cinética, a gente só tem a relação da conservação do momento, tá certo? Então, necessariamente, para a gente calcular a velocidade final de uma das partículas, a gente precisa da velocidade final da outra partícula também. No caso onde você tem conservação de energia, isso traz uma nova equação, a equação da conservação da energia cinética, de forma que agora só com a velocidade inicial da partícula 1, por exemplo, e as massas, eu sou capaz de calcular tanto V1F quanto V2F. Porque agora eu tenho o auxílio de uma outra equação que me faz, então, ter um sistema de duas equações e duas incógnitas. Tá claro? Isso é importante a gente começar a se vislumbrar. Então, só enfatizando, no caso de choques inelásticos, onde a energia cinética não se conserva, isso é impossível, tá certo? A gente precisa necessariamente da velocidade final de uma das partículas para determinar a velocidade final da outra. No caso de partículas de choques elásticos, isso já de fato não é necessário, visto que nós temos duas equações e duas incógnitas. Então eu vou calcular aqui a velocidade 1 final e a velocidade 2 final em função da velocidade inicial e das massas, tá certo? Isso é um exercício de álgebra, não tem muito mistério, e na prática mesmo a gente não resolve isso aí, ou pelo menos não usa essas formuletas para decorar e nada mais. Eu, inclusive, nem recomendo vocês decorarem resultados e etc. O importante é vocês serem capazes de, dado esse sistema de equações, você então ser capaz de isolar o V1F e o V2F, muito mais do que decorar.
Eu vou dar aqui o caminho das pedras, como é que você faz isso de uma forma simples, não é tão misterioso assim. Só para a gente então calcular quanto vale V1F e quanto vale V2F em função do quê? Da velocidade inicial e das massas, tá certo? Então, vamos lá fazer um exercício de álgebra aqui básico. Então a gente tem, como eu disse, o sistema de duas equações e duas incógnitas. M1 V1I igual a M1 V1F mais M2 V2F. Eu vou começar aqui rearranjando a equação do momento, tá certo? Então eu vou escrever essa equação como sendo M1 que multiplica V1I menos V1F, e isso aqui é igual a M2 V2F. Simplesmente aqui, né, subtrair M1 V1F dos dois lados, né, ou passei para o lado esquerdo aqui com o sinal contrário, certo? Da equação da energia cinética, eu também vou agregar ali as massas M1 do lado esquerdo, então eu tenho 1/2 de M1 V1I ao quadrado, menos 1/2 de M1 V1F ao quadrado. Isso aqui, se você se atentar, eu posso escrever como sendo 1/2 de M1. Isso aqui é 1/2 de M1 que multiplica V1I ao quadrado menos V1F ao quadrado. Isso aí nada mais é do que V1I mais V1F, que multiplica V1I menos V1F. Tá certo? Ou seja, vai dar, os cruzados vão cancelar, né? E vai dar V1I ao quadrado e V1F e menos V1F ao quadrado, que é o que você tem aqui. Beleza? Acompanhou? Sim ou não? Muito bem. E isso aqui, por sua vez, é igual a 1/2 de M2 V2F ao quadrado. Se você fizer essa distributiva aqui, você vai ver que vai dar exatamente esse cara aqui. Pode fazer sem mistério nenhum. Bom, o que eu faço agora? A brincadeira é sempre a mesma, tá certo? Você isola então a massa M1 do lado esquerdo, isola a massa M2 do lado direito. Escreve aqui o produto aqui dessa maneira, né? O quadrado dessa maneira aqui. E agora você divide uma expressão pela outra, tá certo? Eu vou dividir essa expressão aqui por essa expressão aqui, tá certo? Ou seja, o que eu vou ter aí? Bom, esse 1/2 aqui eu já corto, porque a igualdade posso multiplicar por 2 desse lado, multiplicar por 2 desse lado, e isso então faz com que esse 1/2 aqui vá embora, certo? Não preciso me preocupar mais com ele. Dividindo então uma expressão pela outra, o que eu vou ter? Ó? M1, vou reescrever a minha energia cinética aqui, V1I mais V1F, que multiplica V1I menos V1F. Vou dividir por esse lado aqui, ó. Dividido por M1 V1I menos V1F. Naturalmente, né, se eu dividir o lado esquerdo da igualdade por uma grandeza, tá certo? Eu tenho que também dividir o lado direito pela mesma coisa. Mas eu posso dividir tanto por isso quanto por isso aqui, porque eles são iguais, tá certo? Então, eu divido esse lado aqui por M1, que é V1I menos V1F, e esse lado aqui por uma grandeza igual, que é M2 V2F. Tá certo? Daqui, então, vai cancelando tudo, né? Se você se atentar, esse cara aqui vai embora com esse cara aqui, esse cara aqui vai embora com esse cara aqui, esse cara vai embora com esse, e esse cara aqui mata esse quadrado aqui. Então daqui eu tiro que o V2F
é igual ao V1I mais o V1F. Tá certo? Maravilha. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar esse cara aqui, eu vou até desenhar em vermelho aqui. Para isolar, o que eu quero é, por exemplo, o V1F. Então agora essa expressão é importante para mim. Agora eu pego esse indivíduo aqui e jogo ele aqui, ó. Tá certo? Fazendo isso aí, eu tenho então, ó, M1 V1I é igual a M1 V1F mais M2 que multiplica V1I mais V1F. Pronto, daqui eu consigo agora facilmente calcular V1F. Então eu tenho que M1 V1I menos M2. Vou pôr em evidência aqui. M1 menos M2 V1I é igual a M1 mais M2 V1F, o que me dá então que V1F é igual a M1 menos M2 dividido por M1 mais M2, tudo isso multiplicando V1I. Então está aqui a minha primeira equação. Agora o que eu faço? Agora eu pego, substituo V1F aqui, aliás, aqui, e aí eu tiro V2F, tá certo? Sem mistério nenhum, automaticamente. Então, só para calcular então rapidamente aqui, já que eu fiz até agora, vamos fazer por completo. Então, o meu V2F, ele vale o quê? V1I mais V1F, que é esse cara aqui. Então vai ficar M1 menos M2 sobre M1 mais M2 V1I. Como é que eu arrumo isso aqui? É fácil, ó. Pego esse termo aqui, ó. Eu vou escrever esse termo do outro lado aqui só para vocês enxergarem, ó. Opa. Vou pegar o V1I e jogar aqui, ó. Tá certo? Não mudou nada, só joguei de lado aqui. Eu venho aqui e multiplico esse cara aqui por 1. M1 mais M2 dividido por M1 mais M2. Tá certo? Isso aqui é igual a multiplicar por 1. Só que agora eu tenho uma soma de frações, então agora fica mais fácil. Daqui eu tiro que V2F, então, é igual... Então eu tenho, ó, M1 e M1 dá 2M1. Aqui eu tenho menos M2 mais M2, o M2 cancela. Então eu tiro 2M1 sobre M1 mais M2, que multiplica V1I. Tá aí a outra velocidade final. Então, como era de esperar, né? Duas equações, duas incógnitas, eu consigo, então, dado a velocidade inicial de uma das partículas, no caso aqui, a gente está com a velocidade inicial da segunda igual a zero, que é o caso estacionário. Então, nessa situação, eu consigo calcular a velocidade V1F e a velocidade é V2F. É fácil a gente se atentar que a velocidade 2F é sempre maior que zero, tá certo? Porque esse número aqui é sempre um número positivo, né?
O que é natural, tá certo? Visto que o corpo é em repouso, necessariamente irá se deslocar para frente, tá certo? Então ele vai se deslocar para direita. Já o V1F, ele pode ser tanto positivo ou negativo, tá certo? Se o M1 for maior que o M2, então o V1I é maior que zero. Ou seja, ele continua se movimentando para a direita. Se o M1 for menor que o M2, então o V1I é menor do que zero, o que quer dizer então que ele começa, ela é ricocheteada, né? E começa a se locomover para a esquerda. Vale frisar também aqui que a gente está considerando os choques frontais, né? Unidimensional. Além disso, vale a pena a gente também se atentar a algumas situações especiais, tá certo? Quais são essas situações especiais aí, para a gente analisar? Então, vejamos algumas das situações. Um caso especial importante é quando a gente tem massas iguais. Então, se o M1 for igual a M2, então o que a gente observa é que o V1F é igual a zero, tá certo? Porque esse cara vai dar zero. Aqui você vai ter 2M1, porque M1 é igual a M2, cancela, o que implica que o V2F é igual ao V1I, certo? Ou seja, dado aí uma colisão elástica frontal com corpos de mesma massa, o corpo 1 para e transfere toda a sua energia cinética para o corpo 2, tá certo? Que vai se movimentar então com a mesma velocidade inicial do corpo 1. De fato, em colisões elásticas frontais, os corpos de massas iguais simplesmente trocam suas velocidades. Isso mesmo que o corpo 2 ele não esteja inicialmente em repouso, tá certo? Então aqui a gente não fez isso, mas vale enfatizar que em choques frontais e corpos de massas iguais, as velocidades, então, elas são intercambiadas, tá certo? Os corpos trocam suas velocidades. Então, há uma troca aí da energia cinética no caso de massas iguais e choques frontais, tá certo? O outro caso importante de se analisar é quando o alvo é pesado. Então, quem que é o alvo? O alvo aqui é o meu M2. Então, se o M2, então, for muito maior que o M1, o que a gente nota? Ó? Se o M2 é muito maior que o M1, nesse caso aqui, você vai ter que esse M1 praticamente não é nada perto do M2. O M1 não é praticamente nada. Imagina isso aqui vale 1000 e esse cara vale 1. Então vai ficar 999 dividido por 1001, que é praticamente a mesma grandeza, só que com sinal contrário. Então nesse caso aqui, o V1F é aproximadamente menos V1I. Tá certo? Por quê? Porque o M2 é muito maior que o M1. Então, você praticamente cancela esse cara, fica menos M2 sobre mais M2, no limite que o M1 tende a zero. E nesse caso aqui, quando o M1 é muito menor que o M2, então nessa soma aqui, praticamente quem leva tudo é o M2, tá certo? O M1 aqui, praticamente você pode ignorar perto do M2. Então o seu V2F, no limite em que o M1 que o M2 é muito maior do que o M1, o V2F é aproximadamente
2m1 sobre m2 V1i. Ou seja, o corpo 1 ele vai ser ricocheteado, né? Praticamente como se fosse bater na parede, e é um choque elástico, né? Então ele simplesmente troca o momento linear dele, inverte o momento linear, e refaz então a sua trajetória aí no sentido inverso. A sua velocidade escalar é praticamente inalterada. Já o corpo 2, ele vai se movimentar para frente, e se atente que a velocidade dele é bem menor, né? Visto que o M1 é muito menor que o M2, o que implica, né, que o M1 sobre M2 é um número muito menor do que 1, certo? Então a velocidade do 2 é praticamente zero, tende a ser zero, né? Tende a ser pequena, dado quando esse alvo aí é muito pesado. E o último caso a ser analisado, que é importante também a gente se atentar, é o projétil. É pesado. Então, quando o projétil é pesado, a gente tem que M1 é muito maior que M2. E aí é fácil notar, né? Ó, se o M1 é muito maior que o M2, é o M2 que vai embora, tá certo aqui? Então fica M1 sobre M1. E aí então você tem que o V1F é aproximadamente igual ao V1I. E nesse caso aqui, se o M1 é muito maior que o M2 aqui é desprezível nessa soma, fica 2M1 sobre M1. Isso dá então que o meu V2F é aproximadamente, então, a 2V1I. Ou seja, o corpo 1, ele continua sua trajetória, tá certo? Sem ser freado, e o corpo 2, por sua vez, ele é arremessado com o dobro da velocidade do corpo 1, tá certo? Então ele sai com o dobro da velocidade. Vale frisar que isso aí é praticamente análogo, né, para o caso do alvo pesado, onde a partícula mais leve também tem uma variação de 2V, né? A partícula mais leve aqui nesse caso aqui, ela vinha com V para a esquerda, depois ela volta com V para a direita. O ΔV aí é de 2V também, tá certo? É V menos V, que dá um ΔV de 2V, que é exatamente o análogo aí do caso do projétil pesado. Então o caso de alvos pesados ou projéteis pesados, o que acontece é que a partícula mais leve aí tem uma variação da sua velocidade de 2V do caso inicial. Só para finalizar, falta bem pouco, peço um pouco de paciência, eu vou analisar então, para finalizar, o caso do alvo em movimento. Então, alvo em movimento. Então a gente vai analisar uma situação onde a gente tem uma partícula M1 se movimentando aqui com uma certa velocidade V1. E você tem aqui uma partícula M2 se movimentando com uma certa velocidade V2. Ainda considerando aí uma colisão elástica e também frontal, certo? Bom, o que a gente sabe daqui? Pela conservação do momento, né, a gente tem que M1 V1I mais M2 V2I é igual a M1 V1F mais M2 V2F. Além disso, pela conservação da energia cinética, 1 meio de M1 V1I ao quadrado mais 1 meio
de M2 V2I ao quadrado, isso aqui é igual a 1 meio de M1 V1F ao quadrado mais 1 meio de M2 V2F ao quadrado. O nosso objetivo aqui, novamente, é calcular V1F e V2F em função das velocidades iniciais e das massas, tá certo? Bom, para calcular isso, né, para calcular o V1F e V2F em função de V1I e V2I, a gente então começa as nossas álgebras aqui. Então daqui eu tiro que M1 V1I menos V1F é igual a M2 V2F menos V2I. Essa aqui eu vou reescrever colocando menos aqui para fora, fica menos M2 V2I menos V2F. Da energia cinética, eu tiro que M1, que multiplica V1I, já vou abrir aqui V1F, que multiplica V1I mais V1F. O que eu fiz aqui? Joguei essa expressão para o lado esquerdo aqui, esse cara aqui, e pus o quadrado aqui, fica V1I ao quadrado e menos V1F ao quadrado, tá certo? E do outro lado, eu tenho menos M2 V2I menos V2F, que multiplica V2I mais V2F. Tá certo? Dividindo uma pela outra, tá certo? Vou pegar a expressão aqui, dividir por isso. Vou pegar essa expressão aqui, dividir por isso. Daí eu tiro, naturalmente, que V1I mais V1F é igual a V2I mais V2F. Ou seja, eu posso escrever V2F como sendo igual a V1I mais V1F menos V2I. E posso escrever também V1F igual a V2I mais V2F menos V1I. Maravilha? Pego o meu V2F aqui, ó. Venho aqui, substituo na minha expressão do momento. Daí eu tiro, então, que M1 V1I mais M2 V2I é igual a M1 V1F mais M2 que multiplica V1I mais M2 que multiplica V1F menos M2 que multiplica V2I. Isolando o V1F aqui nessa brincadeira toda aqui, álgebra bem simples, você faz lá, agora acabou praticamente, V1F então é igual a M1 menos M2 sobre M1 mais M2 que multiplica V1I mais
2m2 sobre m1 mais m2, que multiplica, isso aqui é igual ao meu V1F. Opa, já está ali a igualdade. Aliás, isso aqui que multiplica V2I. Esse aqui é o primeiro resultado. O segundo resultado é automático, porque você vê que existe toda uma simetria aqui do movimento. Se eu trocar 1 por 2, eu tiro o resultado de V2F, simplesmente pela simetria. Então, ó, V2F vai ser o quê? M2, pode fazer lá depois a conta, menos M1 sobre M1 mais M2, que multiplica V2I, porque são completamente análogos, né? Eu posso chamar de 1 e 2 qualquer um deles. 2 vezes M1 sobre M1 mais M2, que multiplica então aqui V1I. Então tá aí as expressões das velocidades. Obviamente que ninguém vai pedir para vocês decorarem essas expressões, isso não faz sentido, mas é importante vocês terem ideia de como é que, dado então, esses sistemas de equações, vocês têm a possibilidade então de calcular essas velocidades finais. No caso onde você tem choques elásticos, condições elásticas, você tem mais liberdade porque você tem mais uma equação e aí então você consegue, com menos variáveis, deduzir as velocidades finais, as velocidades iniciais.